Não teve muito gosto de vitória, não. Foi só aquele momentinho repentino, né, o Razão, de quem estava no estádio, né? 10 minutos depois passou, né? O torcedor corintiano já estava já indignado nas redes sociais, e a diretoria e comissão técnica estão bastante preocupadas, porque eles entendem que essa semana, o Razão, é uma semana decisiva na briga aí contra o rebaixamento, né? Ou é queda, ou o Corinthians permanece na Série A nessa semana, porque o Corinthians entende uma semana muito decisiva, né? Vocês já fizeram as contas, eu estava acompanhando o programa, né? Claro, um pouco mais relacionado ao Santos, mas envolveu os rivais ali embaixo, né? Entre eles o Corinthians. O Corinthians enfrenta o Cuiabá na quarta-feira. O Corinthians não vem jogando um bom futebol, não venceu com o técnico Mano Menezes ainda, e tem o clássico contra o Santos no domingo. Então são 2 jogos extremamente decisivos, porque o Corinthians, se perde para o Cuiabá na quarta-feira e o Santos e o Vasco vençam na rodada, o Corinthians estará na zona do rebaixamento já na próxima rodada. E aí faz essa decisão contra o Santos no próximo domingo, né, Razan? Exatamente, porque o Corinthians tem 7 vitórias e o Vasco e o Santos levam vantagem nesse critério de desempate. O Vasco tem 8, o Santos tem 8, o Corinthians tem 7. E imaginando esse cenário que o Samir acabou de projetar para a gente, com derrota do Corinthians e eventuais vitórias de Vasco e de Santos, aí os dois levam vantagem nesse critério de desempate, apesar da pontuação ficar igual em 33. Nesse contexto, Samir, como é que o trabalho do Mano, se é que dá para chamar de trabalho, está só começando, né? São poucos jogos, mas sem ainda conseguir a primeira vitória, isso está pressionando demais? Como é que o Corinthians está administrando isso? Em relação ao Mano, a pressão é zero, né, Razan? Ele foi realmente contratado para fazer uma reformulação para a próxima temporada, mas eu havia dito aqui que ele mesmo, né, estava até dando uma segurada. O Corinthians tem feito de tudo para não vazar nada em relação ao planejamento do próximo ano, até para não atrapalhar o ano de 2023, que não acabou. O Mano estava realmente muito preocupado com isso, porque entende, né, que o Corinthians tem aí uma tabela difícil e tem uma situação complicada no Campeonato Brasileiro. Em relação ao Mano, a pressão é zero. Agora, a gente viu as vaias da torcida ontem, né? Aquelas vaias barra ameaça, né? Que se cair. Então, assim, a pressão é grande, claro, né? Para a diretoria, para atletas, né? Cada dia que passa, né? Os jogadores são mais criticados pela torcida. Então, existe sim um temor dentro do clube, né? Porque a gente sabe como funciona, né, o Corinthians, e não só o Corinthians, mas os clubes no futebol brasileiro, ficar atento com protestos, enfim, invasões. Essa preocupação, essa pressão existe lá dentro, Razan. Mano Menezes não, mas no restante a pressão é forte, porque, como eu disse, né, o Corinthians pode já figurar na zona do rebaixamento na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, e vai fazer, de qualquer forma, todo mundo entende que o jogo contra o Santos vai ser uma final no próximo domingo na Neoquímica Arena, independente do que aconteça na quarta-feira. Então esse jogo aí já é encarado já como um jogo decisivo. Claro que antes tem um Cuiabá, que é super decisivo também, e o Cuiabá costuma dar trabalho, né, para os adversários, né, jogando dentro de casa, né, Razão? Exatamente, inclusive o próprio Cuiabá venceu o Santos de goleada, né? 3-0. Foi uma das derrotas por resultados elásticos que o Santos sofreu nessa temporada. Claro que a maior delas agora foi feita nessa goleada de 7-1 diante do Inter. E aí você fala exatamente na sua coluna sobre isso, né? Sobre essa semana decisiva contra o rebaixamento, porque as chances estão aumentando com esses últimos jejuns dos últimos jogos. Se vida o rebaixamento é como eles encaram a semana, viu, Razan? Essa frase ela é específica para essa semana. O Corinthians entende que se vencer os 2 jogos, né, vai realmente ganhar um fôlego legal, mas se tropeçar nos 2 jogos, a situação vai ficar bastante complicada. E outra coisa que acontece, né, Razan? O elenco do Corinthians, o time não reage. E não tem mais o que fazer. Você olha o banco de reservas do Corinthians, hoje não tem mais nem o que contestar, Zan. Você pega o time titular do Corinthians, você fala assim, mas o Pedro não pode jogar, porque também não está jogando nada realmente o menino Pedro. Mas aí você vai falar o quê? Coloca o Romero. Só que o Romero também jogou outro jogo, não jogou nada. Não tem nem aquele jogador, sabe? Você fala assim, o técnico está errado, é melhor colocar esse, aquele. Acabaram os argumentos, o Razão. E não tem mais quem subir também, né, da base, porque
você vai subir alguém agora. Eu conversei com uma fonte e ela disse isso: subir mais molecada agora, o risco de rebaixamento pode ser maior ainda. Contratar não pode. O Corinthians não tem muito o que fazer e os jogadores estão tudo em baixa. O Moscardo, que era a sensação, né? A gente elogiou bastante o Moscardo aqui esse ano. Rapaz, fez um jogo horroroso ontem. Não dá para entender o que está acontecendo com o garoto. Aliás, no gol do América Mineiro, o Martinez faz a jogada, né? Dribla ele, dribla o Fausto, abre a jogada na direita até sair o gol do Benítez. E depois que ele toma o drible, ele levanta e vai andando assim, né? Voltando para a defesa. Enfim, o Renato Augusto nunca mais jogou futebol. Então, se você pegar individualmente as laterais, não dá nem para falar, né? Já cansamos de falar. Não tem um jogador no Corinthians que esteja jogando bem praticamente, né, Razan? Então, é isso que preocupa também, viu? E esse jogo contra o América era aquele que no planejamento, o torcedor, o clube, no planejamento, todo mundo colocava mais 3. E aí o Corinthians suou para conseguir um empate no finalzinho do segundo tempo, porque estava jogando contra o Lanterna em casa. A expectativa do lado do corintiano era de conseguir mais 3 pontos. E aí, nesse momento, se tivesse somado, já estaria com 35, já estaria ali junto com o Inter, bem mais confortável na tabela de classificação. Por isso que acaba se complicando pelas próprias pernas para essa reta final de Brasileiro. Embora, imagino-se que... Acho que o Corinthians não vai cair. Não sei como é que é a tua visão nesse sentido, Samir. A minha visão é que o risco é grande. Eu venho falando isso há muito tempo, viu, Razan? Nessa de não vai cair, não vai cair. Outro dia eu estava falando para o torcedor corintiano do que não ganharia contra o Cuiabá. Aí o pessoal ficou meio bravo. Pô, tá louco? Pô, não ganhou do América, tá vendo? Falei antes do jogo contra o América. Eu acho que o risco é grande. O time do Corinthians é um time que não reage em campo, né, Razan? E não tem ninguém. O Matias Rojas entra no jogo, não estreou. Também realmente não mostrou para que veio. A zaga do Corinthians tem o Lucas Veríssimo, né? Mas é uma zaga lenta. Ontem, mais uma vez, o Gil no gol do América, né? Se a gente analisar o lance, mais uma vez um erro de saída de bola do Gil, ele dá um passe errado. Enfim, as laterais não são boas, os volantes são contestados, tanto o Moscardo como o Fausto. O Juan Oliveira tinha sumido, agora é titular. Enfim, não tem muita reação, o Razan, e não tem o que fazer. O banco de reservas do Corinthians é bastante limitado. O Juliano, que está, né, jogando um bom futebol, já está merecendo a vaga do Renato Augusto, por exemplo, mas eu acho que corre muito risco, Razan, muito mesmo, e se perder para o Cuiabá, vai fazer essa decisão aí contra o Santos, né? Claro que o time do Santos realmente também é bem ruim, mas vai ser um jogo interessante aí no próximo domingo, Razan, mas eu acho que o Corinthians não vence o Cuiabá na quarta-feira, e por isso eu acho que o Corinthians corre, sim, muito risco de rebaixamento. No primeiro turno, o Corinthians venceu o Santos dentro da Vila Belmiro, né? E conseguiu aquele resultado importante na ocasião também. Agora, o curioso desse caso desse jogo contra o Cuiabá é que tem o Daverson, né? No Cuiabá é um ingrediente a mais. Aí o Daverson que jogou no Palmeiras. Então, certamente, para além da secação natural e tradicional que tem de Corinthians para Palmeiras e de Palmeiras para Corinthians, ainda deve ter aquela torcida especial pelo Daverson para ele aprontar alguma do lado dos palmeirenses, Samir. Vai ser um ingrediente para a gente ficar de olho nesse jogo. Vai ser. Apesar que os últimos jogos ele foi muito gentil. Ele pareceu o Davis parece aquele maluco beleza, um cara legal, né? Ele foi perguntado se jogaria no Corinthians, ele falou que nunca pode se dizer não, né? Eu lembro do jogo retrasado dele na Arena, e o último jogo, quando o Corinthians estava mal, o Corinthians estava mal, o Corinthians anda mal o tempo todo, né? E o Corinthians já estava numa situação difícil, ele falou, não, o Corinthians não é para estar nesse lugar. Até parece umas 2 cavadas do Davidson, viu? E tem torcedor corintiano, é claro, que é bem contestável, mas eu já vi torcedor corintiano falando que seria interessante, um bom reserva para 2024, mas é claro que a grande maioria contesta aí pela rivalidade com o Palmeiras. Mas eu acho que ele vai dar uma provocada e depois no final, na zona mista, dá aquela aliviada, o Razan. É o Davidson, né? O fator Davidson, a gente nunca sabe o que pode esperar. Naquele jogo na Neoquímica Arena foi o jogo que jogaram aquele cortador de unha, né? Que pegou no pescoço dele ali no estádio. Depois ele até pegou e mostrou, enfim. E depois falou que entendia que era a paixão do torcedor. É o Davidson, puro suco dele. Nunca sabemos o que podemos esperar deste personagem do futebol brasileiro. Quarta-feira, então, na Arena Pantanal, Cuiabá e Corinthians. Promete o Cuiabá, que está com 37 pontos, bem mais confortável na tabela
time que tem esse projeto recente aí, e nesse momento está um pouquinho não, bem fora da briga contra o rebaixamento, 7 pontos de vantagem em relação ao Z4. Acho que você volta, então, aqui amanhã ou depois, hein, Samir? A semana inteira, pelo jeito. E você falou do Davis, eu não sei como ele não pegou esse cortador, ele tirou a chuteira e cortou a unha do pé, né, o Razan? Porque ele é desses caras assim, né? Porque ele pode inventar uma dessa. O Gabigol outro dia não, já faz tempo, quando jogaram, acho que era um brownie, alguma coisa assim, um chocolate, ele pegou e comeu já no campo. O Davidson seria capaz de meter essa, como diria Casemiro Miguel. Samir, te aguardo durante a semana então, hein? Tamo junto, Razan. Amanhã a gente volta aí para falar mais do Corinthians. É sempre um prazer estar aqui com vocês aí e toda a turma que nos acompanha no chat aqui no De Primeira. Valeu. Grande abraço ao Samir Carvalho. Vai voltar certamente nessa semana agitada, porque o Brasileirão tá pegando fogo, meus amigos e minhas amigas.